as raízes dos nossos problemas na vida, que são mais espirituais. Claro que eles têm suas próprias perspectivas através das religiões e eu vou fornecer a minha. Porque eu não quero, eu já estou bem elevada já conscientemente para acreditar nessas porcarias de religiões e dogmatismo e de assim do lado submersivo e passivo. Eu não gosto de aceitar nada do lado passivo ou submersivo. Eu gosto de ver o outro lado, que é crítico e julgamental, e tirar o véu das mentiras que são jogadas as manadas acá. Como você lida com seus problemas? Talvez você tente resolvê-los sistematicamente, talvez recorra à ajuda de outras pessoas, ou talvez apenas fuja delas. E alguns vão para fazer bruxarias, para fazer ebós, ou para seus lugares de louvores, né? Pedir a seus deuses que só dão mesmo alivio, e depois tudo volta novamente à raiz quadrada, square one. Independentemente da abordagem adotada, muitos de nós podem achar que alguns dos problemas que enfrentamos simplesmente não desaparecem. Eles dão apenas placebo. Os idiotas vão lá, louvam ou vão fazer bruxaria para ver se algo melhora. Gasta seu dinheiro que deveria dar para um mendigo ou gastar com os animais de rua. Não, vai dar para pai de santo ou seja lá que for. Os lugares de louvores podem ser templos, igrejas, mesquitas, etc. E não desaparece, é apenas placebo, porque é placebo. Por mais que tentemos, a razão por isso é que para a maioria de nós desconhecido. Até 80% dos problemas que enfrentamos na vida tem sua causa raiz na dimensão espiritual. Sim, é verdade. Olho gordo, ou mesmo aquele negócio lá, configurações de entidades que nos seguem, pode ser quem for, pode ser algum ancestral, pode ser alguém que não gosta da gente. E como se livrar disto? Nós temos que nos proteger espiritualmente, fechar a aura. Esses problemas podem incluir problemas financeiros, desarmonia conjugal e o pior de todos, que é a saúde mental e a saúde do corpo. E quando a aura não está sadia, ela passa essa radiação para o corpo. Depressão, abortos espontâneos e doenças crônicas. Não tem que ser só abortos espontâneos, doenças. Por exemplo, se a maioria da família sofre de problemas financeiros, isso não pode indicar problemas ancestrais. Isso pode indicar problemas ancestrais. Eu quero que eles vão pra merda. Hoje mesmo eu falei, vai pra merda. Pode ser se for ancestrais, pode ser qualquer ancestral morto. Vá para... Dane-se, me deixa em paz. Eu não te devo nada, porra. Vem aqui atentar pra quê? Vai atentar lá teu Deus que te passou toda essa configuração. Por que atentar os seus descendentes? Vai merda, seja lá quem tu for, porra. Pois a família inteira compartilha os mesmos ancestrais. E eu não preciso disso, eu quero tirar essa zica de mim. Pode ser se for de ancestrais, quero tirar essa zica. Só vou deixar mesmo minha mãe e meu irmão. Se for uma irmã boa, até que eu deixo, se não vim com treta pra mim, eu mando se danar. Outros fatores espirituais como destino, problemas de energia negativas,
podem estar na raiz dos problemas que enfrentamos. A ciência moderna apenas analisa os fatores físicos e psicológicos de um problema, mas falha em ver como os fatores espirituais desempenham um papel importante. Lógico, muitos de nossos problemas acá realmente são causados por problemas espirituais. A raiz daquele problema está em coisas que a gente não vê, invisíveis. Pode ser, como eu falei, olho gordo, alguém te desejando mal, te mandando energias ruins, ou qualquer pessoa por inveja, ou mesmo essa porcaria de ancestral que não tem par do outro lado e vem perturbar as pessoas aqui que já batalhando, já com a cabeça já na superfície da água, para ver se não se afoga, e vem uma peste que já morreu. Atentar, o que é isso? Problemas que têm sua causa raiz na dimensão espiritual só podem ser superados com uma solução espiritual, mandando eles para aquele lugar. Recomendo a prática espiritual porque isso aborda a causa espiritual dos nossos problemas. Muitos buscadores em todo o mundo experimentaram como a prática espiritual melhorou a qualidade de suas vidas e como os ajudou a superar seus problemas. Eu não vou para religião, nem coisa de macumba, de ubanda, que banda. Ubanda, eu tenho meu próprio único modo de se livrar disso tudo, usando a força da minha mente. Recomendo a prática espiritual porque isso aborda a causa espiritual dos nossos problemas. Muitos buscadores em todo o mundo experimentaram como a prática espiritual melhorou a qualidade de suas vidas, como os ajudaram a superar seus problemas. Recomendo a prática espiritual porque isso aborda a causa espiritual dos nossos problemas. Eu tenho uma receita que é infalível, que tem melhorado muito problemas de saúde. Muitos buscadores em todo o mundo experimentaram como a prática espiritual melhorou a qualidade. Introdução de causa espiritualidade na vida. Você já se perguntou como duas pessoas poderiam se casar? Ou talvez você não entenda por que você sempre tem algum problema enquanto seus amigos parecem ter facilidade. Realmente, por que algumas pessoas têm tanto problema e outras pessoas parecem não ter, não é? Isso já é marcação, isso é configuração também de forças do mal que te marcam por alguma razão, porque eles já sabem no teu passado o que tu iria fazer no futuro contra eles. Isso é os expor. Aí eles ficam com raiva e te marcam, dando-te hologramas, não assim tão bem, como se diz, pleasante, assim, agradáveis. Mas eu não quero saber não, eu sou mais forte do que isto. Pode vir quente que eu estou fervendo aqui. Não é um problema, amigo. A causa raiz de ambos os eventos de muitas de nossas vidas pode estar na dimensão espiritual. E é por isso que tantas pessoas parecem não fazer sentido. Imagina, muitas vezes dois casamentos. Um casamento que é um casamento feito no inferno. Isso mesmo, feito no inferno, vindo do inferno. Vem um lixo lá dos quintos do inferno te trazer para o país dele, ou pode ser até mesmo teu país, né? Isso já é coisas que não é natural, entende? Se isso aconteceu, isso não é natural. Eu não acredito nessa porcaria de reencarnação, isso é baboseira. Porque nós apenas temos as reencarnações que pertenceram aos nossos ancestrais, que já está todo imprint quer dizer imbuídos, embutidos em nosso DNA, nosso blueprint. Eu não acredito em a porcaria de reencarnações, tudo é balela. Eu já cheguei à conclusão que isso não existe. E aquelas coisas que você passou, você pode
ter te visto no Egito, ou ter uma visão que você estava em certo país, um país em particular. Isso tudo são diabos, demônios que colocam isso em tua visão para você acreditar nisso. Ou pode ser também a reencarnação de umas das fatias de DNA que tu traz de alguém, entende? O teu corpo causal tem fatias de DNA de outras pessoas. Então, quando tu volta para o passado, em tuas outras vidas passadas, entre aspas, na verdade tu estás apenas revivendo a vida de alguém mais, a qual tu tens em teu corpo causal. E também no teu DNA físico, tu carregas de teus ancestrais. Ou a porcaria da família do teu pai lá, great, bisavós, tataravós, babaravós, por aí. E essas pestes vêm atanasar a pessoa. Se eu mesmo ver eles matanasando, mando eles pro... Ai, eu não tenho realmente, eu não tenho paciência com gente ruim, não. Depois de mostrar peste, em vez de... Vai fazer outra coisa, porra. Vai estudar no outro lugar, encontrar um modo de sair de tua zica lá, se tu estás preso em algum lugar. Procura um jeito de sair de lá, usa tua consciência, caraca. Para de perturbar os que estão aqui, os teus descendentes acá. E isto vem mais da parte também, muitas vezes, do pai. Pelo menos no meu ver, no meu caso, eu não digo que é o caso de todos, mas no meu caso, é a parte do pai. Vem da parte do pai. Se algo deu errado em minha vida, vem da parte do pai. Os tataravós, entende? Por aí. Pode ser até também o pai. O lado demônico do pai, quem sabe? Ele já morreu há 23 anos, quem sabe? Porque ele morreu em 96. E eu não quero nem dizer o que eu vi aqui na internet. Uma coisa que veio aqui me dizendo coisas foi em 2003, 2004 por aí, me abusando. E depois, quando eu fui para minha mãe ainda estava viva naquele tempo, 2004, 2005, e a minha irmã, elas falaram: nossa, deve ser a alma de pai, de papai, porque eu também tive essa visão, entende? E essa pessoa aqui, esse ser aqui do outro lado, me esculhambava, dizia: ah, isso foi a maldição do pai, entende? E quando eu chequei com minhas irmãs e mãe, elas falaram isso, que deve ser o espírito dele que não estava em paz. Depois de tudo que ele fez com a família, foi um péssimo pai, principalmente um péssimo marido. Depois de morrer ainda veio eutanasiar, que é isso? Não eu, porque eu não lhe devo nada. Você é pai, você que deveria fazer a sua responsabilidade como um pai, certo? E cuidar dos seus filhos como eu e minha mãe cuidamos dos nossos. E não depois de morrer vir atentar as pessoas, que é isto? Ah, vai. Mas é fácil, os covardes sempre se escondem, porque sabe que não pode aparecer assim, né? Se materializar, aí se esconde e inferniza a vida dos povos. Não, mas não pode ser ele não, porque ele não, coitado, não tem nada a ver. Quer dizer, ele me falou isto. Quer dizer, ele não foi ele bem, mas eu não sei se foi ele. Mas minhas irmãs acham que deve ter sido ele. Mas a minha vida mudou antes dele morrer. Ele morreu em 96, a minha vida mudou em 83. Então não deve ser ele. Não. Não deve ser ele. Eu não acho que ele faria isso. Deve ser outra coisa. Pode ser na dimensão espiritual, e por isso que tantas coisas parecem não fazer sentido. Várias maneiras pelas quais as pessoas tentam superar suas dificuldades na vida.
E realmente, quando duas pessoas que não se amam se casam, tem algo muito estranho nisso tudo. Resumo: a dimensão espiritual influencia até 80% de nossas vidas. Em média, nossas ações no passado, que inclui vidas passadas, decidem cerca de 60% dos eventos de nossa vida na forma do destino. Esse destino é representado por vários elementos, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Os elementos no reino espiritual que influenciam principalmente o nosso destino são fantasmas e demônios e corpos sutis, espíritos de nossos ancestrais, que partiram. Não me diga que eles já não saíram, desprenderam daquele corpo depois de tanto tempo. Que é isto? 100 anos passaram, 200 anos e ainda ficam por aí. Eu não acredito que sejam eles fazendo prática espiritual de acordo com seus princípios básicos. Para mim são demônios. Aproveitamos a energia espiritual que nos ajuda a superar a influência de fatores espirituais. Nem todos são coisas de fantasma. Isso é burrice, é idiotice, é ignorância. Eu diria que seria fantasma dentro de 1 ano, 2 anos, quando aquela pessoa, quer dizer, 1 ano, leva-se 1 ano para totalmente desprendermos de nossos corpos causal e nossos corpos etéricos, alright? Antes disso, não, eles podem ficar por aqui querendo ajuda, querendo se comunicar, o qual eu acho que é normal. Depois de 1 ano, ou pode até ficar mais, um pouco mais, dependendo de vários casos, eles se desprendem e vão embora. Não tem como eles voltar aqui, atanasar a vida das pessoas, infernizar. E são coisas do demônio, nada a ver com pessoas que já se foram. Isso é mentira. Então eu não acho que seja verdade. Isso deve ser pessoas vivas mesmo. Almas ruins, ainda encarnadas aqui, e demônios. Para entender esse artigo, é recomendado que você leia primeiro o seguinte artigo: que é destino e ação intencional, destino e a regra de dar e receber. Conforme discutido nos artigos anteriores dessa sessão, é provável que a causa raiz de qualquer problema esteja no reino espiritual. Claro, lógico, mas quem seriam esses infernizantes da nossa vida, se não demônios idiotas, se não nossos ancestrais? Não pode ser nossos ancestrais, pessoas que já se foram, depois de tantos anos. Eu não acredito, isso é mentira. Os religiosos mentem muito. Neste artigo investigaremos quais são essas causas profundas espirituais e o princípio por trás da superação delas. Primeiro, da perspectiva e do caminho da ação. Xarapla. Perspectiva do caminho espiritual. O caminho espiritual de ação é inerentemente sobre a prática da espiritualidade, pelo princípio de como se semeia, assim se colhe. E a pessoa que não semeou nada, ou imbecil, e já nasce sendo estrupado como tantas crianças pelos pedófilos por aí. Você morreu teu idiota. Ai, como eu desejava falar com esses povos. Dar um pedaço de minha mente para eles. Se examinarmos por que experimentamos felicidade ou infelicidade na vida, do ponto de vista do caminho de ação, toda felicidade e infelicidade, todos os eventos da nossa vida são experimentados como resultado de ações destinadas ou voluntárias. Ei, imbecil, quando a pessoa já está velha, fazer um engano é uma burrice medonha. E também depende também da era. Nessa era agora da informática não tem mais. As pessoas que têm internet, pelo menos, não as pessoas pobres que não possuem, não tem mais razões ou desculpas para falar que elas não sabiam disso ou aquilo antes de tomar uma decisão que irá mudar suas vidas, como quer dizer, no caso de imigrar, por exemplo, né? Imigrar. Uma pessoa que confia em uma pessoa de fora hoje em dia, isso é um exemplo apenas. Não tem que ser apenas sobre isso. Uma pessoa que confia nas pessoas lá fora e
e vai de cara para outro lugar, outro país para sofrer lá, hoje em dia é um idiota, entendeu? É um idiota. Antigamente não, porque as pessoas não sabiam. As pessoas eram mais bobas, não tinha internet. As pessoas eram babacas, não tinha mais aquele conhecimento, experiência de vida. E não sabia como aprender através dos erros dos outros. Além do mais, não tem nada de mais as pessoas quererem experimentar algo, porque faz parte da vida, porque estamos cá para experimentar. Os criadores e dominadores, que eu também os julgo também por ter uma grande parcela de culpa nisso tudo, eles não querem saber de consequência, de resultado. O que eles querem saber é de experiência. Quando tu leva teus filhos para brincar no parquinho, você não quer saber se eles caiam, se machuquem. Você vai ficar triste, aborrecido e ansioso se as crianças se machucarem, né? Um bom pai e mãe sempre ficam. Eu era esse tipo de mãe. Entretanto, no processo de brincar, você não quer saber se eles machuquem-se ou não. O que você quer é ver seus filhos brincando, sendo felizes, gritando de alegria, se divertindo, não é? Então a mesma coisa foi a nossa vinda para cá nesse planeta, para experimentar. Então, quando a gente fica tão assim, cauteloso, muito cauteloso, a gente fica o quê? Paranoicos. E a gente não aprende. Estamos aqui a aprender. Esse idiota aqui que fez essa pesquisa é um baita de um idiota, porque eu estou sempre lidando com idiotas online que não sabem de nada. Como se não bastasse na vida real, tem também idiotas aqui demais. Homens, mulheres, grande parcela de homens babacas, mulheres babacas. Realmente, eu não mereço isto. Eu não gosto de pessoas que não pensam profundo. Então, leva tudo pelas diretrizes dos livros sagrados, entre aspas. Eles não têm uma mente crítica, eles não têm uma mente que pensam fora daquele contexto, fora dos livros, fora da caixa. Sempre tem que ter algo a ver com religiões. Alguns pensamentos, ações e comportamentos são também sob controle. Essas são as ações em que usamos nossa mente, sentimentos e emoções, intelecto, capacidade de tomada de decisão. Ok, imbecil, mas não tem que ficar tão paranoico sobre isso, paranoico. E além do mais, jovem tem que passar pela vida e fazer mesmo enganos. Isso é comum, isso é normal, faz parte da parcela da vida de viver aqui nesse planeta. E assim, como regra geral, nós temos em tempos atuais 35% da nossa vida são determinados por nosso livre-arbítrio, livre escolha. E daí? Mas isso não quer dizer que a gente tem que pagar pela eternidade por um enganinho sequer. Um enganinho sequer. É uma coisa a gente destruir a vida de uma pessoa, seja de qualquer maneira. Entende? Ou levando aquela pessoa para seu país e não instruir aquela pessoa de modo técnico para ela arrumar uma boa vida no país daquela pessoa. Ou pode ser defamando aquela pessoa, fazendo ciladas contra aquela pessoa, fazendo e outros modos, como modos etéricos, como bruxarias, ou mesmo diretamente indo lá e matar as pessoas. Isso sim que é um erro gravíssimo, que você irá pagar cedo ou tarde, entende? Fora disso, se uma pessoa quiser dar um salto num desconhecido, por que não? Ela tem seu livre-arbítrio, afinal de contas. Então, que mal tem se aquela pessoa vai dar um salto que
num desconhecido que ela não tem noção do que ela está se metendo. É problema dela, contanto que ela que ela não destrua a vida de ninguém, contanto que essa pessoa não machuque ninguém, por que não? Não é? Mas ela não tem que pagar a vida inteira por um só enganinho que ela fez na vida. Isso é coisa demônica para mim. Porque quem julga as pessoas até esse nível são demônicas. A parte de nossas vidas que é decidida por nossos atos em vidas passadas, eventos passados dessa vida, é que não está sob o controle de nosso livre-arbítrio, é destinada. Como às vezes a pessoa sai e é atropelada, aquilo lá não é algo destinado, é algo já imposto às pessoas para dar azar na vida das pessoas. Como regra geral, todos os principais eventos de nossa vida são destinados. Não sei essa idiota Gandu. Esses eventos incluem nascimento. Oh my goodness, casamento agora é destinado pelo quem? Por quem? Pelo demônio. Nascimento é uma coisa, casamento que são feitos no inferno para infernizar e destruir a vida de uma pessoa. Isso aí vem do diabo e vem dos quintos dos infernos. E olha que deve ser até uma coisa assim de feitiço, sei lá, da outra parte, né? Porque tem casamentos que realmente foram feitos no inferno. E olha que eu não fiz nada para arrumar ninguém. Eu nem quero. E tive a má sorte de conhecer esse encosto ruim aqui. Deve ser uma coisa já mandada pelo Satanás. Acidentes graves e doenças. Que nada, esse seu idiota. Na era atual, isso constitui 60% de todas as ações. Nosso destino também determina como reagimos ou respondemos a vários estímulos. Sabe por quê, seu idiota? Porque seu mestre, Satanás, seu mestre infeliz, eles eles chamam-se e querem ser chamados de cientistas behavioral, de comportamento, ou cientistas, como se diz, sociais. E eles não são humanos, ele vem para cá já com uma intenção de provocar acidentes e ver como a vítima irá responder a esses acidentes que eles mesmos configuram para aquela pessoa. Por isso que você pode, se não acredita em mim, vê aí vídeo, figura estranha em um acidente, aparecida de um acidente. Procura aí, figuras estranhas encontradas em um acidente dentro do carro. É isso, eles são demônios, eles causam tudo isto. E eles anotam, porque eles dizem que são cientistas comportais e sociais. Entendeu? Eles são de fora, eles não são daqui da Terra. Então, o destino com o qual nascemos é apenas uma fatia da nossa conta acumulada da reserva. Pela Gandu, idiota, que ódio, menino. Toda ação nossa cria uma conta, resolve uma. Também poderia ser uma combinação de ambos, seja estabelecendo a parte e criação da parte. Contas podem ser positivas do seu DRE, né? Do seu DRE, contas negativas. Quando estamos liquidando contas, ela disse nada. Eu não quero chegar aí porque eu detesto isso. Se eu estivesse aqui com esse homem ou essa mulher, eu ia dizer tanta coisa para essa pessoa que ou eu iria totalmente transformá-la e abrir uma janela para outro tipo de conhecimento e paradigma, ou eu ia enfurecê-la, de umas duas. Ei, estúpido, idiota, ignorante. As pessoas ganham a loteria porque elas fazem impacto. Muitas delas fazem pacto. Entendeu? Fazem pacto, mas aquela alma está já está condenada. Entendeu? Várias pessoas que eu sei aqui onde eu estou na Ásia fazem pacto para ganhar na loteria.
e também lá fora também. Ou também pode ser que ela já está na configuração delas de ganhar aquela loteria já para destruir a vida daquela pessoa. Ganham a loteria, depois que eles fazem coisas estúpidas, como sair para cabaré ou pegar tantas mulheres por aí ou homens e gastam dinheiro com coisas não importantes. As famílias vão atrás deles só para dinheiro, os amigos falsos também, só para deixá-lo quando o dinheiro daquela pessoa acaba. Isso acontece, não acredita em mim? Vai por aí, pesquisa. Pesquisa. Porque tudo que eu digo são baseados em fatos reais que acontecem, não uma, não duas, mas com várias pessoas. Ok? Então é isso, por isso que algumas pessoas têm a sorte, entre aspas, de ganhar na loteria e outras não. Tem às vezes mal, que parece mal, entre aspas, que vem para o bem. E bem, entre aspas, que vem para o mal daquela pessoa. E a gente não, se você não é muito ciente, você não saberia. Todos nós já vivemos muitas vidas no nosso nascimento. Porcaria, teu pai, tua mãe que viveu muita vida e tu, idiota. Que nada, Gandu. Eu nem vou chegar aí porque é tudo balela, tudo mentira. E chatopla, idiota, prim, prim, prim. 3 horas da madrugada, prim, prim, prim. Um exemplo disso seria uma pessoa A é avisada que a água de uma determinada área está poluída e precisa ser bebida antes de beber. E daí? No entanto, devido a vocês, isso não vai, ele não está a prejudicar ninguém, ele está a se prejudicar. Então, qual é o seu problema, meu amigo? Qual o seu problema? Se eu tomo veneno, é meu problema, não é problema de ninguém, eu não sou prejudicar ninguém. Então, qual é o teu problema? Tu fala porcaria. O cara não tem aquela firmeza de sabedoria e fala só através de um lado passivo, estúpido e subverso aos controladores. Precisa de tua espiritual lá, cada um tem a sua, e não quer dizer que a tua é melhor, right? Eu mesma tenho a minha, não preciso da tua. Imbecis. Cheia de idiotas aqui nesse planeta. Vou comprar um par de sapatos, várias maneiras pelas quais as pessoas tentam superar suas dificuldades na vida. Você não alcançando algo que lhes dará felicidade. Por outro lado, também poderia ser gasto tentando superar um determinado problema ou dificuldade. Para alguns de nós é financeiro, para outros é a perda de um ente querido, para alguns é a desarmonia conjugal, para alguns é a incapacidade de ter um filho. Pode ser isso na Índia, né? Não aqui. Quer dizer, não em outros lugares. A maioria das pessoas, o problema das pessoas são de saúde, imbecil, saúde, financeiro, porque as pessoas querem ter uma vida melhor, mesmo deslocar de um país que eles não gostam. Esse é o maior problema das pessoas. Primeiro, para mim, eu coloco a saúde em primeiro lugar. Segundo, é o financeiro para sair de uma situação difícil.
Nada a ver com sexo, com cônjuge gay, com ter filho, isso é uma porcaria. Uma mulher que pensa tanto em ter um filho, geralmente ela faz isso para dar satisfação ao macho e não porque ela queira. Estou sendo aqui totalmente franca, sincera e espontânea, porque isso é a realidade da vida. Ao longo do dia somos bombardeadas com questões e problemas. Às vezes podemos ser afetados em mais de uma dimensão da nossa vida. Por exemplo, podemos enfrentar um recuo financeiro e desarmonia conjugal ao mesmo tempo, enquanto muitos problemas da vida caem sobre nós ao mesmo tempo. É quando realmente ficam difíceis para nós. É hora de fazer precauções, mandar todo mundo e tudo isso para os quintos. É isso que eu faço e ainda vivo a minha vida. Vivo, eu caio, me levanto, eu caio, me levanto, eu caio, me levanto. E cada vez que eu me levanto é mais forte ainda, sabe? É zup, como um relâmpago. Às vezes podemos ser levados a um ponto de extremo desespero e alguns de nós podem até ter pensamento são os idiotas que suicidam aqui nada. Me leve para os tigres e eu volto, eu retorno dirigindo a manada. A Fundação de Pesquisa e Ciências Espirituais, através normalmente existem 3 maneiras pelas quais tentamos resolver problemas na nossa vida. Elas são o caminho superficial, que é um pouco de... Oh, meu Deus, minha vida. Eu estou com esse problema de saúde. Eu não tenho dinheiro. Gente, aconteceu isso e aquilo comigo. O que eu vou fazer? Gente, o meu marido me largou e o meu namorado, ou a minha esposa, não seja lá qual for. Meu Deus, eu fico olhando assim. Desgraça, vai lá nas ruas. Vê aquela senhora lá com os filhos nas ruas, pedente. Vê os cachorrinhos, os gatinhos de rua, todos já, como se diz, leprosos, passando fome, magrinhos. Olha esses seres, essas criaturas lá. Aí tu vai dar graças ao que tu tens, infeliz. Para de ser idiota. Eu acho que tu estás ou idiota completamente ou tu estás possesso, porque não é possível. Quando tu se comparas com pessoas melhores, tu vai se sentir por baixo. E quando a gente se compara com pessoas que estão pior do que a gente ou se torna agradecidos ou vaidosos e arrogantes. Tem aquela alma cebosa que até passam-se a gaiofar, a rir das desgraças alheias. Tem gente assim, aqui na Ásia tá cheia também. Eles adoram fazer pouco das desgraças das pessoas. E eu acredito também que aí no Brasil. Então, qual o problema de obstáculos? Levanta-te, sacode a poeira da volta por cima. E quando não abordamos o problema, mas em vez disso distraímos nossa mente, concentramos em uma coisa para aliviar a dor. Um exemplo disso seria quando uma mulher, depois de uma briga com o cônjuge, vai às compras, enquanto o marido vai ao público local para afogar suas mágoas. Ei, fazer compra é terapêutico. É terapêutico. Desculpando, será dizer que o problema ainda existe, foi tratado em um nível superficial, ou seja, escovado sobre o tapete. E daí esse problema? O que é que tem de mais um desgraçado vai no pub tomar uma cervejinha? Qual o problema de um homem com seu amigo ir tomar uma cervejinha? Eu não vejo nada demais, até mesmo uma mulher, não apenas um homem, mas uma mulher. E separados, qual o problema? E uma mulher ir fazer compras, qual é o problema desse idiota infeliz aqui?
Muitos de nós usam essa maneira, especialmente quando a raiz do problema é muito doloroso para... blá, 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 blá. Muitos de nós tentam superar os problemas de casamento com a ajuda da ciência moderna. O problema é que eles vão para psicólogos chorar lá. Eu quero ajuda psicológica. Quando a ajuda psicológica psicóloga ou psicológicas está dentro de ti. E vai para um psiquiatrista que passa um remédio que vai te fazer ainda mais louco do que tu estás. E só ajuda como placebo. Quando aquele efeito se vai e tu ficas viciado naquela droga, que é uma droga, aí tu cai novamente e tu surta novamente. Se tu não tiver aquela droga para causar o efeito placebo, aí o que acontece? Tu vai surtar e fazer o mal a alguém. Por exemplo, se uma pessoa comeu alimentos contaminados dentro do estômago, faria um antibiótico para superar o problema gástrico. E por que a pessoa ia tomar antibiótico ou égua lerda? Aquilo basicamente Deus mesmo 3 passos para superar o problema. Identificando o problema dor de estômago, identificando a causa de comer alimentos contaminados. Ai, que bobagem. Porque a religião é o ópio dos idiotas. Como último recurso, quando tudo mais falhar, muitas vezes as pessoas experimentam curas milagrosas depois de peregrinar, reconhecendo as orações, promessas a Deus, visitas aos santos. E eles obtêm uma ajuda sim, porque foi a fé deles que os ajudaram. Mas não quer dizer que teve uma entidade paranormal que os ajudaram, mas a fé deles, que está dentro do peito deles, que é o Deus Supremo, os ajudaram. Pesquisas modernas também mostraram que as pessoas mais religiosas têm maior probabilidade de serem isoladas dos problemas que têm na vida e, portanto, menos propensas a serem levadas a situações extremas que fazem se perder. Porque, como eu falei, a religião são placebos e são os opion dos desesperados. Ajuda, mas não vai te ajudar para sempre. Principalmente quando tu morre, não vai ajudar. Houve um estudo realizado por Centro Nacional de Dependência e Abuso de Substâncias. Eu não tenho religião, cara, e eu sempre encarei os meus problemas assim, careta mesmo, sabe? Nem com um chazinho de camomila eu tomei, porque eu sou forte mesmo. Espírito aqui é fogo mesmo. E eu não preciso da porcaria de religiões, de drogas, de psiquiatra, de psicólogos. Para mim isso é baboseira, porque eu sou maior do que tudo isto. Várias maneiras pelas quais as pessoas tentam superar suas dificuldades na vida. Quando as pessoas são paparicadas, elas chegam ao desespero. Plurido é entendido como tendo uma causa física de acordo com os medicamentos físicos. Plurito, aquelas lepras aqui na pele. O abuso de estupefaciente é entendido como problema psicoterápico também com psicoterapia. Mas há uma terceira causa de nossas dificuldades na vida e é espiritual. As causas espirituais das dificuldades, de fato, afetam nossas vidas em grande parte. Mas as causas espirituais não são tão fáceis de entender como estão além do entendimento das ciências modernas. Bem-estar espiritual também é um componente que contribui para a nossa saúde. No entanto, pesquisas espirituais conduzidas
Psychological and or physical. Spiritual and psychological and or physical. Ou psicológica e física, 20%. Espiritual e psicológica e ou physical, 30%. Puramente espiritual na natureza. Como você pode ver, tem 80% dos nossos problemas tem sua causa raiz no espiritual. É a aura daquela pessoa que está muito fraca. Elas têm que trabalhar em sua aura para poder fortalecer o físico que está dentro da área, a aura, e não fora. Esse tipo de problemas pode ser superado por meio espiritual, seja através de prática espiritual. Remédio de cura espiritual. Um fantasma aumenta a dor. É verdade. Mas é a aura dessa pessoa que está contaminada. Seguir sempre causas aparentes, raízes e problemas em várias dimensões de nossa vida. Todos esses são exemplos de casos da vida real em que a Fundação de Pesquisa Espiritual, a Fundação Científica de Pesquisa Espiritual descobriu que as causas do problema são de natureza espiritual. Muitas vezes procuramos um lugar errado e, portanto, alguns problemas nunca desaparecem porque sua causa raiz é de natureza espiritual. Pode ser tratada por meios espirituais. E a verdade da raiz, problemas causados por ancestrais que faleceram. Tua cabeça, seu idiota, tua cabeça burra aí, nunca foi dos ancestrais, são de demônios, seu idiota. É porque eu não quero nem falar, essas almas cebosas tendem a louvar demônios. Aí eles têm que culpar alguém, e esse alguém tem que ser os humanos, a espécie deles mesmos, porque eles louvam os demônios. Eu sei como isso acontece. Se um casal está deprimido devido aos problemas conjugais e não pode resolver isso sozinho, pode procurar a ajuda de um conselheiro matrimonial formado em psiquiatria. Os espíritos antepassados de demônios, seu infeliz, que faleceram, pode causar desarmonia conjugal, que por sua vez leva à depressão. Assim, a causa raiz da depressão é angustiada, causada por corpos sutis dos ancestrais, dos teus ancestrais, que são os demônios. Com isso, os ancestrais tentam atrair nossa atenção para que possamos fazer algo espiritual para ajudar em suas dificuldades. Não existe isso, porque já foram embora, seu idiota. Problema: dor no peito, causa neurose cardíaca, remédio, terapia psicológica. A atual causa raiz: bloco na Kundalini e de fluxo de energia do sistema de energia. Se sofremos de dor no peito, somos solicitados a realizar uma bateria de testes, incluindo que eletrocardiograma, a gata olhando para radiografia de tórax, exames de sangue. Se nada aparecer nos resultados desses, médicos poderão dizer que é um caso de neurose cardíaca, que é dor no peito decorrente de conflito psicológico. Qual poderia ser a causa espiritual da dor no peito? A dor no peito recorrente, isso quer dizer que tem alguma coisa lá mexendo com o solar plexus. Dor no peito que não pode ser tratada assim, geralmente tem sua raiz no reino espiritual.
Uma razão espiritual pela qual isso pode acontecer é que existe um bloqueio no sistema de fluxo de energia espiritual no corpo, naquela área lá do peito, aqui no solar plexus. A pessoa está muito triste, deprimida e com depressão. Então, financeiro, problema financeiro causa maior perdas em negócios devido a mau funcionamento dos funcionários. Remédio, uma das business consultor chamar um consultante de empresas, de negócios, para ajudar com a reestruturar com estratégicas. E mais a causa atual, a raiz da causa são os efeitos do estresse, das energias estressantes no local, são energias estressantes em locais, ou incorreto quer dizer, dos equipamentos da fábrica, ou incorretos itens, coisas que não ajuda no negócio e foi implementada dentro daquela empresa. Uma pessoa que passa por uma crise financeira pode atribuir a grandes perdas no negócio devido à baixa produção da equipe, pode contratar um consultor para ajudar. Qual poderia ser a causa raiz espiritual da fraca produção do pessoal? Pode saber, olho grande, invejas, perdas inexplicáveis nos negócios, apesar de melhor esforço, podem ser causadas por energias angustiantes nas instalações da fábrica, ou a localidade em que aquele negócio se encontra, pode ser o terreno, a propriedade, ou pessoas ali com energias negativas, ou o próprio dono. Em qualquer casa fechada, há uma energia que reside nela. Dependendo da arquitetura, da colocação de móveis e máquinas, da posição de móveis e máquinas, pode ser criadas mais vibrações. Se colocada ao norte, eles acreditam que vai dar má energias e trazer azar. Então, quando você fazer um negócio ou fazer uma casa, você tem que ver o vastu e tem outro Feng Shui daquele local e posicionar aquela estrutura, aquela propriedade ou aquele negócio. Tem que dar de cara com o sol, melhor ainda, e não dar cara ao norte, porque se ficar ao norte pode dar azar, porque é no norte onde eles enterram os mortos, ok? Por sua vez, isso pode resultar em falta de eficiência dos trabalhadores. Problema: ostracizado pela sociedade por causa de vício nas drogas, causa depressão ou personalidade, desordem de personalidade inadequada. Remédio da ciência moderna: tratamento num centro de reabilitação, mas a causa atual, possessão de uma entidade, de um viciado. Eu não acredito, é demônios. Não acredito. Em alguns casos, vemos pessoas se tornando viciadas em drogas. Mas por que elas se tornaram viciadas? O centro de reabilitação pode atribuir depressão de distúrbio inadequado personal. Eu sei melhor, seu idiota. E eu sei que são de demônios. Pesquisas espirituais mostraram que em todos os casos de dependência, a causa raiz da dependência é na verdade a posse de um espírito, de seu fantasma, de seu derier.
Estudo caso uma garotinha perde os pais em um acidente. Olha aqui. Então, culpa teu demônio, seu idiota. Problema. A criança torna-se uma órfã quando seus parentes morrem em um acidente. Causa. Por que essa menininha escolheu? Ela não escolheu infeliz, foi seus mestres. Ai, eu queria tanto falar com essa pessoa. Remédio. Controle de danificação melhor. Foster homes, que são casas de pessoas adotivas, e conselho. E a culpa foi do destino seu idiota. Às vezes vemos que a vida pode ser aparentemente injusta, e ela é. Só os advogados diabo como você que defende tudo isso, os passivos, os doutrinados, os fanáticos, os cegos espirituais. Uma criança pequena se torna órfã enquanto sobrevive a um acidente e seus pais morrem. As pessoas questionam a razão por trás de tanto evento. Por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz para merecer isso? Nada, nem precisou. Você apenas foi usado por uma força invisível maior. Na maioria das vezes, as pessoas ao nosso redor não podem nos dar nenhuma resposta. Eu posso. Na melhor das hipóteses, podemos ajudar a menina a se recuperar do incidente e a garantir que ela vá para um bom lado. E nem sempre acontece, né? Abusos sexuais, estupros, abusos físicos, né? Idiota. O destino é um fator poderoso para decidir, e eles fazem isso para destruir mesmo, traumatizar essa criança. Eles fazem isso para destruir mesmo, sabe? Ou se vingar dos ancestrais dela. Aí usa a pobrezinha, porque queriam se vingar dos ancestrais do pai ou da mãe. O destino é um fator poderoso para decidir o curso de nossas vidas. É a parte de nossas vidas que não está sob nosso controle. Acha, tápela, idiota. De fato, cala a boca. Todos os principais eventos de nossas vidas, como nascimento, morte, casamento. Charapla. Violência nas escolas. Isso também são demônios, seu retardado. Bullying. Violência nas escolas. Educating as crianças para respeitar e tolerar algo. Remédio. E a causa principal, falta de lei em sociedade e disciplina. Os problemas que afetam a sociedade em geral aqui se devem como tentamos resolver. Por exemplo, a tendência crescente de bullying nas escolas, podemos atribuir a causa disso a falta de respeito e tolerância. Um dos remédios pode ser educar as crianças a respeitar e tolerar outras crianças, tratá-las com bondade. Lógico, vem dos pais. No nível da sociedade, quando há degradação na retidão Dharma, ela aparece. Não vem dos pais também, às vezes vem de um irmão ou irmã. Então eu vou dizer, vem da família, não necessariamente da pai ou mãe, mas dos irmãos, porque sempre tem uma ovelha escura na família. Ela aparece no comportamento de nossos filhos. Shankaracharya, que era um grande santo de opinião de justiça, como e para isso, mande seus demônios ficar longe desse planeta. Que idiota. Para que isso aconteça, os demônios têm que sair desse planeta. Isso é meu verdict final. A crescente intensidade de desastres naturais são os alienes demônios, seu idiota. Com os governos fazendo isto. Em crise decidiu natural desastre global warming. Problema. A intensidades incrementada de desastres naturais. E engraçado que eu estava pensando até disso
dois dias atrás sobre isso. E tem idiotas retardados, doutrinados, que dizem: ah, isso acontece porque as pessoas estão com a mentalidade suja, pensando muito em coisas negativas. Ou não me diga, cara, como você é ingênuo ou ingênua. Eu acho que quem realmente causa isso, e são invisíveis, ri da tua cara de bobo, de idiotas. Remédio, reduz greenhouse gas emissions. O idiota ainda acredita nesse negócio de greenhouse. Greenhouse, teu, eu não sei lá, que tá cheio daqueles negócios de mold, dos green mold. Rising do Rajata Master. Xarapa. Quando temos desastres naturais como tsunamis, esse vem dos aliens, demônios. Também trabalha com alguns governos acá, através de várias razões geográficas. Quando lemos esse nossas trabalhando xarapa, idiota. Esse SSRF é uma porcaria. Faliu a meu nível. Venham discutir comigo para vocês verem. Faliu ao meu nível de aprendizado e conhecimento e intuição. Exemplo de causas perfeitas de problemas em nossas vidas. Vai ver que esse remédio aqui que vocês passam dão zica nas pessoas. Tem encostos. Olha aqui os casos. Me faz até rir. Tudo isso são promoções, sabe? Como o pastor que promove a igreja, eles também promovem seus gurus. E não é de graça não, as pessoas têm que pagar, tirar do bolso do que já não tem. O menino estava com diabetes, eu acho. Tenho certeza que come muita diabetes, os idiotas supersticiosos, jaqueças, mentalidade primitiva, achava que o menino estava possesso por um relativo, um parente. Ai, me faz rir tudo isso, babacas. Eu não quero nem chegar lá que o universo me proteja de tudo isso, essa zica ruim. Então é isso, e também o meu lado de perspectiva e insight sobre esse caso, que a pessoa sofre aqui, e para resumir tudo isso, a gente sofre aqui porque já viemos com uma configuração, mas tem uma luz do outro lado do túnel que a gente pode usar para counteract, quer dizer, para tentar pelo menos se livrar disso tudo. É força de vontade, força mental e, como se fala, e não acreditar em tudo que houve, ok? Nem mesmo nas minhas palavras. E mandar um dedo de meio para tudo isso que criaram tudo essas possibilidades e mandar aqueles responsáveis que são invisíveis, e eu estou falando dos dominadores, controladores, para os quinto. E esse é meu védico, e isso é o que eu faço. Se eles pensam que eles vão me matar, me dando uma configuração difícil para conquistar, um teste difícil, eles estão quebrando a carinha deles. Para isso eu tenho uma música. To fight when your arms are too weary to reach the unreachable stars.
This is my quest to follow the star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right. To be willing to march into hell for a heavenly cause. In the home, if I only be true to this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm as I lay to my rest. And the world will be better for this. That one man scorned and covered with scars, he still strode with his last one's of courage to fight the unbeatable foe, to reach the unreachable stars. And this song fala sobre aquela pessoa que tem a alma forte para lutar com qualquer inimigo, não importa quem são eles, mesmo se eles foram invencíveis, e para tentar alcançar as estrelas que não são alcançáveis, ou seja, os planos que não são alcançáveis. E mesmo um homem cheio de marcas, de feridas, de tanto sofrimento, são capazes de ainda se levantar e lutar por seus direitos e ir até para o inferno, se possível, para lutar por seus direitos. E é assim que a minha alma e o meu espírito é. E é assim que eu vou ser para sempre. Para sempre. E nenhuma religião e ninguém vai mudar a minha ideia. E nada vai tirar essa luz e esse sol que eu tenho no meu peito.